Para entender por que parte da esquerda internacional acaba defendendo ou relativizando o Irã, você precisa entender como ela enxerga o mundo. Desde o século XX, uma parcela significativa da esquerda organiza a política internacional em torno de um eixo central: imperialismo versus resistência. No topo do que chamam de sistema imperial está Washington. Os Estados Unidos representam, nessa leitura, o centro do poder global, da influência militar, econômica e cultural. Dentro dessa lógica, qualquer país que confronte os Estados Unidos automaticamente passa a ocupar o campo simbólico da resistência. E é aí que entra o Irã. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o regime iraniano se define por oposição aberta aos Estados Unidos e a Israel. Essa postura não é episódica, é estruturante. O regime construiu sua identidade política sobre o enfrentamento ao Ocidente. Resultado? Para setores da esquerda, que veem o mundo como uma disputa entre hegemonia americana e forças anti-hegemônicas, o Irã passa a ser enquadrado como contraponto ao império. O critério deixa de ser que tipo de regime é esse e passa a ser: ele enfrenta Washington? Se a resposta for sim, ele entra no campo simbólico da resistência. E aqui começa a incoerência. Porque o Irã não é um regime progressista em termos de liberdades individuais. É uma teocracia. O poder máximo está concentrado em líderes religiosos. A oposição política é reprimida. A imprensa sofre restrições. Mulheres enfrentam imposições legais rígidas. Dissidentes são perseguidos. Então surge a pergunta inevitável: como movimentos que defendem direito das mulheres, liberdade de expressão e pluralismo político conseguem relativizar um regime com essas características? A resposta muitas vezes é desconfortável. Polarização. Quando a política vira guerra de campos, o inimigo do meu inimigo vira, no mínimo, alguém a ser protegido da crítica. Não importa se ele compartilha ou não dos valores que você diz defender. O que importa é o alinhamento geopolítico. Isso não é análise, isso é tribalismo ideológico. Criticar os Estados Unidos é legítimo. Questionar intervenções externas é legítimo. Mas transformar qualquer adversário de Washington automaticamente em aliado moral é abandonar a coerência. Se um governo conservador no Ocidente restringe direitos, ele é chamado de autoritário imediatamente. Mas quando o regime teocrático no Oriente Médio impõe restrições ainda mais severas, parte da esquerda muda o tom, vira contexto histórico, complexidade cultural, reação ao imperialismo. Princípios universais não deveriam ter geografia seletiva. O problema não é criticar o Ocidente, o problema é aplicar pesos diferentes para regimes diferentes, dependendo do lado em que eles estão na disputa global. Quando direitos humanos deixam de ser universais e passam a ser instrumentos retóricos contra um lado específico, a incoerência morre. E talvez essa seja uma das maiores tragédias da polarização moderna. As pessoas não analisam mais regimes com base em princípios. Elas analisam com base em alinhamento. E quando alinhamento vale mais que princípio, a hipocrisia vira regra. E a crítica vira torcida organizada. Se você quer discutir geopolítica com maturidade, precisa ser capaz de criticar Washington e Teherã, Israel e Irã, esquerda e direita. Porque coerência não é escolher um lado, é aplicar o mesmo critério para todos. Se você quer debate sem torcida ideológica, se inscreva no Instituto Zarael. Aqui a gente não escolhe campo, a gente escolhe princípios.